Olá, galerinha da 900 e também 901. Vamos lá, roteiro de aprendizagem de literatura, escolas literárias, que na verdade é o conteúdo desse roteiro do segundo bimestre. Eu escolhi dentre eles várias escolas literárias, nós sabemos que são vários movimentos literários, eu escolhi entre eles duas escolas para relembrar, na verdade, porque vocês já sabem que nós vimos isso durante as nossas aulas de literatura na sala de aula, beleza? Mas antes de mais nada, é lógico que vale ressaltar sobre era colonial e era nacional. Opa, era colonial e era nacional, que período é esse? Sim, tiveram que um período de transição, na verdade, beleza? Teve o período entre colonial e depois a era nacional. Na verdade, esses dois períodos tiveram várias escolas literárias, entre eles, na época colonial e na época nacional. Beleza? Dentre eles, com o passar do tempo, tiveram que um afastamento. Elas se separaram. Então, algumas escolas participaram, fizeram parte em relação à parte da colonial e as outras nacional. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. O que é mais importante você saber entre a parte da literatura? A escola, que podemos dizer também que é um estilo de época, naquele tempo, na verdade, e onde e quando surgiu, os autores, as obras, isso tudo é muito importante você saber. Tranquilo? Por exemplo, aqui na nossa escola, Educandário Luz do Saber, uma escola, certo? Foi surgida quando? No ano 2000. Através de quem? Através da nossa diretora, Adenaci. Certo? Então aí eu já sei que foi. Qual é o nome? Educandário Luz do Saber. O nome da escola. Surgiu quando? Em 2000. Quem foi a pessoa responsável? Adenaci. Certo? Em que lugar? Jardim Primavera. Isso que você precisa saber. Vamos supor, qual foi um marco, qual foi algo marcante naquela época, naquele ano? Festa do milho aqui na escola só não está tendo por causa da pandemia, mas é algo marcante aqui na Redondeza. Então eu posso colocar que algo que marcou aquele momento foi o que? A festa do milho. Então, nome da escola, Educandário Luz do Saber, certo? A pessoa responsável, Adenaci. O ano, 2000. O lugar, Jardim Primavera. O marco inicial da escola, Festa do Milho. Show! Agora pula para a parte da literatura. Você tem? Você tem. Quientismo é um estilo de época, é uma escola literária. Tranquilo? Século XVI. Beleza? Só que aqui, na verdade, eu posso colocar que as suas características podem ser chamadas de informativa e jesuístas. Em relação que uma é puxada mais para a parte da informação e a outra mais por alguns aspectos pedagógicos. Tranquilo? Então eu posso dizer que o quientismo teve a sua obra, teve algo inicial? Sim, é lógico que teve algo inicial. Qual foi a sua obra? Agora troca. Festa do Milho por alguma coisa chamada Carta de Pero Vaz de Camina, que foi a obra marcante daquela época. Troca 2000, que foi fundada aqui a escola, para 1500. Então você já sabe, tranquilo? Então isso que você precisa entender em relação à parte das escolas literárias, em relação até mesmo na parte da literatura, os nomes, as obras, algo que tenha acontecido naquele momento. E tenho também como exemplo Barroco, lógico, ano entre 1601 a 1768. Obra, poema para marcar aquela parte. Prosopopeia de quem? Bento Teixeira. Tranquilo?
E temos também as suas características. Cultismo e conceptismo. JP, JI. Como assim? Mas aqui, na verdade, o cultismo traz mais a parte de jogo de palavra, tá? E aqui, mais com um joguinho de ideias, certo? Tranquilo? Foi o que eu expliquei na sala de aula. E temos ainda a obra de Boca do Inferno, de GM. Quem é GM? Quem lembra? Gregório de Matos. Beleza? Então, isso que você precisa entender. Quem foi, ou melhor, quando surgiu o nome, né, da escola, quando surgiu, o ano que surgiu, as pessoas responsáveis, o marco inicial daquela escola, que foram as obras fundadas ali, surgidas naquela época, a época também, tudo isso é importante para a gente entender mais ainda em relação ao roteiro. Beleza? Tchau!